Instrução Normativa número 5 de 13 de maio de 2021. Dispõe sobre as diretrizes, prazos e os procedimentos para a operacionalização dos Centros de Triagem de Animais Silvestres, CETAS, do IBAMA, bem como para a destinação de animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente a esses centros. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta Instrução Normativa, IN, estabelece as diretrizes e os procedimentos para a operacionalização dos Centros de Triagem de Animais Silvestres, CETAS, do IBAMA, bem como para a destinação de animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente a esses centros. Artigo 2º. Para os fins desta IN, entende-se por animal doméstico, espécies cujas características biológicas, comportamentais e fenotípicas foram alteradas por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico, tornando-as em estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável e diferente da espécie que os originou. Animal exótico, espécies cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro e suas águas jurisdicionais, ainda que introduzidas pelo homem ou espontaneamente, em ambiente natural, inclusive as espécies acelvajadas e excetuadas as migratórias. Animal híbrido, animal resultante do cruzamento de duas espécies diferentes. Animal silvestre, espécime da fauna nativa ou exótica cujas características genotípicas e fenotípicas não foram alteradas pelo manejo humano, mantendo correlação com os indivíduos atual ou historicamente presentes em ambiente natural, independentemente da ocorrência e fixação de eventual mutação ou características fenotípicas artificialmente selecionadas, mas que não se fixe por gerações de forma a incorrer em isolamento reprodutivo com a espécie original. Animal silvestre da fauna nativa, espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. Área de soltura de animais silvestres, ASAS. Propriedade cadastrada pelo IBAMA, ou por órgão ou entidade competente, para fins de realização de soltura de animais. Centro de Triagem de Animais Silvestres, CETAS, do IBAMA, unidades responsáveis pelo manejo de fauna silvestre com finalidade de prestar serviço de recepção, identificação, marcação, triagem, avaliação, recuperação, reabilitação e destinação de animais silvestres provenientes de apreensões, resgates ou entregas espontâneas, e que poderá realizar e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão. Destinação rápida, ações planejadas ou coordenadas de destino de animais silvestres realizadas após avaliação técnica que indique dispensa da necessidade de intervenção ou manutenção do espécime em CETAS. Destinação posterior, ações planejadas ou coordenadas de destino de animais silvestres realizadas, em geral, após procedimentos de reabilitação do animal. Entrega espontânea, ato voluntário de entrega de um animal silvestre ao poder público realizado por pessoa que mantinha o animal em cativeiro, com o intuito de criá-lo como animal de estimação. Quarentena, período de isolamento do animal ou grupo de animais no CETAS, com vistas à detecção e tratamento de eventuais doenças pré-existentes, bem como para a diminuição do risco de transmissão de doenças a outros animais abrigados na unidade. Reabilitação, ação planejada que visa a preparação e ao treinamento de animais que serão reintegrados ao ambiente natural. Reintrodução, ação planejada que visa restabelecer uma espécie em área que foi em algum momento parte da sua distribuição geográfica natural, da qual foi extirpada ou extinta. Resgate, captura ou recolhimento de animais silvestres em vida livre em situação de risco ou que estejam em conflito com a população humana. Revigoramento populacional, ação planejada que, preferencialmente, após a realização de projetos de experimentação, visa a soltura de espécimes de maneira rotineira pelo CETAS, pautado em experiência acumulada e conhecimentos técnico-científicos em uma área onde já existam outros indivíduos da mesma espécie. Soltura, devolução do animal silvestre a seu ambiente natural. Soltura experimental, ação planejada com coleta sistemática de dados para aperfeiçoamento ou proposição de metodologias, visando ao desenvolvimento de procedimentos para soltura. Capítulo 2. Do funcionamento dos CETAS. Seção 1. Das regras gerais. Artigo 3º. Os CETAS integram a estrutura das superintendências, SUPs, do IBAMA, sendo vinculados à divisão técnica, DITEC, ouvidas as diretrizes e orientações técnicas nacionais definidas pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, DBFLOW. Parágrafo 1º. Os CETAS do IBAMA constam relacionados no anexo 1 da Portaria número 1611, de 7 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 13 de junho de 2018. Parágrafo 2º. A relação citada no parágrafo anterior deverá ser atualizada de imediato, em portaria específica do presidente do IBAMA, por provocação das superintendências ou da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, em caso de abertura ou fechamento de alguns CETAS. Parágrafo 3º. O CETAS do IBAMA em Brasília, DF, CETAS DF, é vinculado administrativa e tecnicamente à Coordenação Geral de Gestão da Biodiversidade, Florestas e Recuperação Ambiental, CGBio. Artigo 4º. As SUPs do IBAMA nos estados onde existem CETAS designarão, por meio de ordem de serviço, os servidores que deverão integrar as equipes dos centros, devendo, ainda nesse ato, designar um responsável e um substituto pela gestão das respectivas unidades.
Parágrafo 1º. A equipe do CETAS DF, bem como o responsável pela unidade e seu respectivo substituto serão designados, por meio de ordem de serviço, pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas. Parágrafo 2º. O ato de designação deverá ser atualizado em até 30 dias após a efetivação de eventuais mudanças de integrantes ou de responsáveis que ocorram nas equipes dos CETAS. Parágrafo 3º. As SUPs deverão encaminhar à Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, para a ciência e registro, cópia dos atos de designação e de atualização das equipes dos CETAS, com a identificação da formação e função de cada um dos membros da unidade, em até 30 dias após a respectiva emissão, devendo para tanto utilizar o modelo constante no anexo 1, equipe atual dos CETAS, desta normativa. Parágrafo 4º. A atuação nos CETAS será considerada serviço público relevante. Parágrafo 5º. Os servidores que atuarem nos CETAS farão jus ao adicional de insalubridade, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da legislação e normativas correlatas. Artigo 5º. Os CETAS, com a aprovação das respectivas divisões técnicas, deverão elaborar e apresentar à Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas seus planejamentos anuais no âmbito do Plano Nacional Anual de Biodiversidade, Planabio. Artigo 6º. A atuação dos CETAS é restrita ao recebimento de animais silvestres, não sendo admitido o recebimento de espécies consideradas domésticas. Parágrafo único. Excepcionalmente, com vistas a garantir adequada destinação, poderão ser recebidos animais silvestres exóticos e híbridos. Artigo 7º. O acesso às dependências dos CETAS é restrito aos servidores designados a integrarem as equipes, e aos terceirizados que prestam serviço nas unidades. Parágrafo único. Poderá ser admitida a realização de atividades acadêmicas e de educação ambiental, envolvendo eventualmente visitação programada e monitorada aos CETAS, mediante autorização do chefe da divisão técnica, ouvido o responsável pelo centro. 1. A solicitação de pesquisa deverá ser formalizada e poderá ser admitida somente após manifestação do responsável pelo CETAS. 2. Os critérios para a realização de atividades de educação ambiental serão estabelecidos pela equipe do CETAS, observando eventuais diretrizes propostas pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas. 3. Visitação com objetivo não especificado no caput somente será admitida mediante manifestação do responsável pelo CETAS. Artigo 8º. Os endereços, telefones e horários de funcionamento dos CETAS deverão constar na página eletrônica do IBAMA, devendo ser atualizados sempre que necessário. Parágrafo único. Quaisquer modificações dos dados citados no caput deverão ser comunicadas à Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas em até 30 dias, para fins dos registros e atualizações pertinentes. Seção 2. Do recebimento de animais. Artigo 9º. O registro do recebimento de animais nos CETAS deverá ser realizado no Sistema de Informações dos CETAS, SIS-CETAS, por meio de termos de recebimento, TR. Parágrafo 1º. O registro deverá ser efetuado em até 5 dias úteis, salvo em casos justificados. Parágrafo 2º. O TR simplificado ou detalhado gerado no sistema deverá, sempre que requisitado, ser impresso em 2 vias, sendo uma destinada ao responsável pela entrega dos animais ao centro, e a outra, após assinatura desse responsável, arquivada no CETAS. Parágrafo 3º. Animais que derem entrada no CETAS deverão ser marcados individualmente, de acordo com as técnicas e marcações estabelecidas em norma, devendo a marcação ser registrada no SIS-CETAS por meio do detalhamento do TR. Parágrafo 4º. Eventuais impossibilidades de efetuar a marcação física de animais deverão ser justificadas nos respectivos termos de recebimento. Parágrafo 5º. Nos locais onde não há CETAS, as unidades técnicas do IBAMA que receberem animais silvestres deverão efetuar o registro de recebimento no SIS-CETAS, respeitando o prazo do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 10. Para os animais oriundos de apreensão, os CETAS deverão requisitar, ao agente responsável pela entrega, que apresente os documentos relacionados à apreensão, podendo ser o boletim de ocorrência, BO, o auto de infração, AI, e o termo de apreensão, TA, a comunicação de bens apreendidos, CBA, ou similar. Parágrafo 1º. Os documentos relacionados à apreensão deverão ser incluídos digitalmente como arquivos anexos ao TR correspondente elaborado no SIS-CETAS. Parágrafo 2º. No caso de apreensão, os CETAS deverão disponibilizar ao responsável pela entrega dos animais apreendidos, cópia do TR simplificado ou detalhado. Parágrafo 3º. No ato do recebimento, caso seja constatada divergência na identificação de taxonomia, no quantitativo ou na marcação dos animais entre o documento de apreensão e o registro de entrada, prevalecerão as informações do registro de entrada. Parágrafo 4º. No caso de animais apreendidos, a retificação a que se refere o parágrafo 3º deverá ser comunicada ao responsável pela entrega, e uma cópia do documento de registro de entrada, em que consta a retificação, deverá ser juntada aos autos do processo administrativo correspondente à infração. Parágrafo 5º. Nos casos de apreensão somente na esfera penal caracterizados, em especial, pela apresentação unicamente de boletim de ocorrência, os CETAS deverão instaurar processo específico, anexando aos autos cópia desse boletim de ocorrência e do termo de recebimento respectivo elaborado no SIS-CETAS, para em seguida encaminhar à divisão técnica competente as medidas pertinentes relacionadas à lavratura de auto de infração ou encaminhar ao órgão competente para autuação.
Artigo 11. A entrega de animal aos cetas é uma forma de destinação prevista na legislação vigente, é ato administrativo de competência do fiscal ou da autoridade julgadora, cessando a partir daí o vínculo do animal com o processo sancionador. Os animais poderão ser devolvidos, caso ainda não repatriados, nas seguintes situações. Apresentação aos cetas, de decisão judicial que determine a devolução do animal, acompanhada de parecer de força executória expedido por órgão da Advocacia Geral da União. Apresentação aos cetas, de decisão administrativa aplicada pelo órgão competente que cancele a apreensão. Parágrafo único. Os cetas deverão comunicar à respectiva superintendência sobre a eventual devolução de animais efetuada nos termos deste artigo, em até 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa. Seção 3. Da triagem dos animais. Artigo 12. Os animais recebidos nos cetas serão submetidos aos seguintes procedimentos. 1. Conferência da identificação de taxonomia. 2. Avaliação clínica, física e comportamental. 3. Marcação física individual, sempre que possível. 4. Registro do recebimento no Sistema de Informações dos Cetas, SIS-Cetas. Parágrafo único. Animais recebidos nos cetas, com características clínicas de doenças infecto-contagiosas, devem ser objeto de notificação imediata aos órgãos de controle epidemiológico competentes. Artigo 13. Com fundamentos no histórico, na distribuição geográfica e em avaliações clínica, física e comportamental, os animais poderão ser submetidos a destinação rápida. Quarentena. Seção 4. Da manutenção dos animais. Artigo 14. Durante sua permanência no cetas, o animal deverá ser objeto de avaliações clínica, física e comportamental periódicas, com vistas a eventuais adequações em seu manejo e posterior destinação. Artigo 15. Os animais submetidos à quarentena terão o período de isolamento definido de acordo com o grupo taxonômico, a origem e as condições do indivíduo. Artigo 16. Os exames a serem realizados nos indivíduos serão definidos de acordo com as avaliações técnicas realizadas e terão como referência o anexo 2, exames laboratoriais de referência, desta IN. Seção 5. Da reabilitação. Artigo 17. Os animais recebidos no cetas, a depender de suas condições, poderão passar por procedimentos visando a reabilitação. Artigo 18. Os procedimentos de reabilitação poderão ser efetuados integralmente nos cetas, ou ainda por meio da utilização de estruturas existentes em áreas de soltura de animais silvestres. Asas, cadastradas. Seção 6. Da destinação dos animais. Artigo 19. As destinações de animais recebidos deverão ser registradas no SIS-Cetas, mediante a emissão de termo para transporte e destinação de fauna, TTD. Parágrafo 1º. O registro deverá ser efetuado em até 5 dias úteis, salvo em casos justificados. Parágrafo 2º. O TTD é o documento que autoriza e registra o transporte e a destinação de animais efetuados pelos cetas. Parágrafo 3º. As operações relacionadas à destinação de animais recebidos nos cetas deverão ser realizadas por, no mínimo, 2 servidores. Artigo 20. Os espécimes da fauna silvestre recebidos nos cetas serão objeto das seguintes modalidades de destinação. Primeira modalidade, rápida. Soltura que deverá ser realizada no prazo máximo de 72 horas úteis de seu recebimento. Ou cativeiro, apenas nos casos em que não houver possibilidade de reabilitação do animal. Segunda modalidade, posterior. Soltura. Soltura experimental. Revigoramento populacional. Reintrodução. Cativeiro. Para fins de pesquisa, educação ou treinamento. Guarda doméstica provisória. Parágrafo único. A destinação para a guarda doméstica provisória obedecerá normativa específica e dar-se-á, em caráter excepcional, quando não for possível as demais destinações previstas nesta norma. Artigo 21. A destinação de animais silvestres apreendidos poderá se dar a qualquer tempo, mediante atendimento das condições e dos procedimentos previstos nesta instrução normativa, devendo ser comunicada à autoridade julgadora competente para fins de instrução processual. Parágrafo 1º. A soltura deverá ser priorizada, e poderá ser realizada nos casos em que o espécime não apresente problemas que indiquem impedir sua sobrevivência ou adaptação em vida livre, e seja de espécie de ocorrência natural no local. Parágrafo 2º. A verificação de atendimento aos quesitos deverá ser realizada por agente que detenha conhecimento sobre a espécie. Artigo 22. A soltura na modalidade posterior deverá ser realizada preferencialmente em asas cadastradas junto ao IBAMA ou a órgãos e entidades ambientais competentes. Artigo 23. As solturas experimentais ou para reintrodução deverão ser realizadas conforme projeto com o objetivo de verificar o sucesso da soltura, observados os protocolos previstos no anexo 3, orientações para projetos de soltura destinada à experimentação ou reintrodução, desta IN. Artigo 24.
As solturas com o objetivo de reintrodução deverão, preferencialmente, ser desenvolvidas em conjunto com pesquisadores, instituições de pesquisa ou órgãos gestores de unidades de conservação para melhor controle, monitoramento, execução e avaliação dos resultados, conforme o anexo 3 desta IN. Artigo 25. A destinação de animais silvestres da fauna nativa brasileira, que não tiverem sido objeto de destinação rápida, deverá ser priorizada conforme os seguintes critérios. Espécies-alvo de Plano de Ação Nacional, PAN. Espécies ameaçadas, conforme atos e normativas expedidos pelo Ministério do Meio Ambiente e demais normas legais pertinentes. Espécimes que, de acordo com o responsável pelo CETAS, devam ter seu processo priorizado para proceder à destinação sob risco de prejuízo em sua reabilitação. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, poderá ser consultado quanto à destinação do espécime, com vistas a auxiliar no processo decisório do IBAMA. Artigo 26. A destinação para cativeiro será realizada após manifestação do órgão ambiental responsável pelo processo de autorização do criadouro. Parágrafo 1º. A comunicação da transferência ao órgão responsável pelo processo de autorização do criadouro que receber o espécime destinado deverá ser enviada pela superintendência em até 15 dias, após a transferência do animal. Parágrafo 2º. Todos os animais deverão receber marcação individual antes da destinação para cativeiro, devendo a marcação ser informada no documento de transferência do espécime. Parágrafo 3º. Eventual impossibilidade de efetuar a marcação física individual, prevista no parágrafo acima, deverá ser devidamente justificada no TTD. Artigo 27. A destinação de espécimes vivos para instituições de pesquisa, educação e centros de treinamento será realizada mediante aprovação de projeto pelo responsável pelo CETAS e da divisão técnica e autorização do superintendente, a partir de solicitação da entidade interessada. Parágrafo 1º. A destinação a que se refere o caput dependerá de projeto e justificativa a ser apresentada pelo solicitante. Parágrafo 2º. A destinação de espécimes vivos não exime o solicitante do cumprimento das normas que regulamentam a pesquisa, em especial a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, Orientações Técnicas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, Resolução Normativa nº 32 de 6 de setembro de 2016 e a Instrução Normativa ICMBio nº 3, de 1º de setembro de 2014, quando couber. Artigo 28. Espécimes híbridos ou exóticos, que não forem destinados na forma dos artigos 26 ou 27, poderão ser utilizados para fins de reabilitação dos animais alojados no CETAS. Seção 7. Das ocorrências. Artigo 29. As ocorrências de furto, roubo, fuga, óbito e eutanásia de animais nos CETAS deverão ser registradas no CIS-CETAS, por meio de termos de ocorrência, TOC. Parágrafo 1º. O registro deverá ser efetuado em até 5 dias úteis, salvo em casos justificados. Parágrafo 2º. No registro das ocorrências deverá, sempre que possível, constar no campo de descrição do termo de ocorrência, informações sobre a hora ou o período do dia em que o fato aconteceu. Parágrafo 3º. Nas ocorrências de furto ou roubo, os CETAS deverão registrar um boletim de ocorrência junto à autoridade local competente e anexar cópia digital desse documento ao termo de ocorrência correspondente no CIS-CETAS. Parágrafo 4º. Nas ocorrências de eutanásia, deverá ser anexada ao termo de ocorrência correspondente, cópia digital de laudo veterinário que apontou a necessidade de execução do procedimento. Artigo 30. Espécimes que vierem a óbito poderão ter suas carcaças destinadas a instituições de pesquisa ou ensino que se manifestarem formalmente pelo interesse no recebimento. Parágrafo 1º. As carcaças não destinadas na forma do caput deverão ser destinadas em conformidade com as normas vigentes. Parágrafo 2º. As destinações de carcaças na forma deste artigo deverão ser formalizadas e registradas no CIS-CETAS. Capítulo 3. Das áreas de soltura de animais silvestres. Asas. Seção 1. Dos tipos de asas. Artigo 31. O IBAMA deverá identificar e realizar o cadastramento de propriedades como áreas de soltura de animais silvestres, asas, como medida de planejamento que visa dar agilidade aos procedimentos de destinação. Artigo 32. As asas ou estruturas para reabilitação poderão ser cadastradas conforme os tipos a seguir. Tipo 1. Reabilitador sem asas, propriedade local que dispõe de estruturas para promover a reabilitação de animais silvestres. Tipo 2. Asas simples, áreas para soltura direta de animais. Tipo 3. Asas com reabilitação, áreas para soltura de animais que dispõem de estruturas a serem utilizadas no processo de reabilitação. Tipo 4. Asas para projetos de experimentação e, ou reintrodução, áreas para soltura de animais nas quais poderão ser realizadas ações planejadas de soltura experimental e de reintrodução de espécimes. Parágrafo 1º. O reabilitador sem asas destina-se a disponibilizar estruturas para que o IBAMA possa efetuar ou complementar o processo de reabilitação de animais. Parágrafo 2º. As asas simples destinam-se à soltura de animais silvestres diretamente no ambiente natural, hard release, não havendo obrigações quanto ao manejo de animais a serem exigidas do responsável ou proprietário da área.
Parágrafo 3º. As asas com reabilitação destinam-se à soltura lenta, soft release, procedimento que inclui a aclimatação dos animais silvestres em viveiros na área, visando posterior soltura no ambiente natural, havendo obrigações a serem exigidas do responsável ou proprietário da área quanto ao manejo desses animais. Parágrafo 4º. As asas para projetos de experimentação e reintrodução destinam-se à execução de ações experimentais de soltura ou de reintrodução de espécimes, com coleta sistemática de dados e avaliações que possibilitem o aperfeiçoamento dos procedimentos de soltura tendo, como intuito último, incrementar o sucesso do retorno de animais para seu ambiente natural. Seção 2. Dos procedimentos para cadastramento de asas. Subseção 1. Da documentação exigida para o cadastramento. Artigo 33. O CETAS ou o setor do IBAMA que tiver interesse, deverá instaurar processo específico, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade para cadastramento de asas, o qual deverá inicialmente conter. Item 1. Informações e documentação básica do interessado. A. Nome do proprietário da área e respectivos endereço, telefone e e-mail para contato. B. Cópia da carteira de identidade e do CPF do proprietário. Item 2. Informações e documentação sobre a área proposta para a soltura. A. Nome da propriedade e documentação de comprovação de propriedade ou posse. B. Endereço, com indicação da unidade federativa e do município, e localização da área em coordenadas geográficas, latitude e longitude, bem como mapa ou croquis para acesso. C. Caso existente, mapa contendo a delimitação da área da propriedade e de suas áreas de reserva legal e preservação permanente, bem como a delimitação de áreas com algum regime de proteção ambiental que eventualmente perpassem a propriedade, com informação sobre os respectivos tamanhos em hectares. Item 3. Os documentos abaixo preenchidos e assinados, a depender do caso. A. Termo de compromisso para reabilitador sem asas, anexo 4. B. Termo de compromisso para asas simples, anexo 5. C. Termo de compromisso para asas com reabilitação, anexo 6. D. Termo de compromisso para asas de experimentação e, ou reintrodução, anexo 7. Parágrafo único. Os documentos previstos no item 2 podem ser substituídos pelo Cadastro Ambiental Rural. Subseção 2. Da vistoria. Artigo 34. De posse da documentação e das informações relacionadas no artigo anterior, equipe do IBAMA deverá vistoriar a área proposta para soltura para fins de constatação, avaliação e elaboração de respectivo relatório de vistoria, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação do proprietário e da propriedade. Data ou período de realização da vistoria e identificação da equipe técnica que participou da visita. Confirmação das coordenadas geográficas de localização da área e, caso necessário, complementação das informações do mapa ou croquis apresentado com vistas a facilitar o acesso por outras equipes do IBAMA. Descrição geral da área, que contempla informações como o tamanho da propriedade, caracterização fitofisionômica da vegetação e de seu estado de conservação, caracterização das áreas de uso e ocupação do solo, existência de nascentes e corpos d'água, entre outras. Obtenção de registros fotográficos da área, sendo recomendável a obtenção de fotos do acesso ao local, da sede da propriedade, das áreas de reserva legal e de preservação permanente, das áreas onde há uso ou ocupação do solo, entre outras. Avaliação técnica quanto à conectividade da área em relação a corredores de ligação entre remanescentes de vegetação nativa, e indicação das espécies para as quais a área é adequada. Descrição física e fotos de viveiros de ambientação pré-soltura, quando couber. Posicionamento técnico indicando se a área é adequada para ser cadastrada como área de soltura. Parágrafo 1º. A equipe responsável pela vistoria e posicionamento técnico deverá ser composta por no mínimo um analista ambiental. Parágrafo 2º. O anexo 8 desta IN apresenta o modelo básico de relatório de vistoria a ser utilizado pelo IBAMA. Subseção 3. Da concretização do cadastro e demais providências. Artigo 35. Efetuados os procedimentos previstos nas subseções 1 e 2 deste capítulo, havendo posicionamento técnico no relatório de vistoria favorável ao cadastramento da propriedade como asas, o CETAS ou o setor responsável deverá adotar as seguintes providências para a finalização do cadastro. Preencher a declaração constante no anexo 9, declaração, propriedade cadastrada como asas, desta IN, devendo uma cópia ser enviada via ofício, assinado pelo superintendente, ao proprietário ou responsável da área, e outra incluída no processo de cadastramento da propriedade como asas. Preencher o anexo 10, relação das asas cadastradas, desta IN e enviá-lo à DITEC, com vistas à elaboração de um registro regional de asas cadastradas pelo IBAMA. Promover os encaminhamentos necessários à ampla divulgação do cadastro da asas. Parágrafo 1º. Em caso de posicionamento contrário ao cadastramento da propriedade como asas, o IBAMA deverá encaminhar ofício ao responsável ou proprietário da área para informar sobre a negativa e suas razões. Parágrafo 2º. Os CETAS e os setores responsáveis deverão encaminhar semestralmente o anexo 10 atualizado, à Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, com vistas à elaboração de um registro nacional de asas cadastradas pelo IBAMA.
Parágrafo 3º. As asas cadastradas poderão ser utilizadas por todos os CETAs e por outras unidades do IBAMA, desde que validada pela Divisão Técnica da Superintendência de Origem e de Destino e pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas. Parágrafo 4º. As solturas que envolverem transporte interestadual de animais deverão ser instruídas em processo próprio, com parecer técnico de equipe que ateste a viabilidade ambiental de tal, principalmente quanto à distribuição da espécie ou subespécie, observados aspectos sanitários e comportamentais dos espécimes. Parágrafo 5º. Para qualquer pretensão de soltura de animais em asas cadastrada, a equipe do CETAS ou do setor interessado do IBAMA deverá efetuar contato prévio com o proprietário responsável pela área, a fim de agendar a data mais adequada para o procedimento. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 36. As atividades de soltura de animais silvestres na natureza propostas para unidades de conservação deverão observar o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo único. Os respectivos órgãos gestores deverão dar anuência prévia em caso de realização das solturas em unidades de conservação. Artigo 37. O recebimento de animais oriundos de apreensões estaduais, distritais e municipais fica condicionado à celebração de acordos de cooperação técnica com o objetivo do compartilhamento dos custos dos CETAs do IBAMA, com os respectivos órgãos estaduais de meio ambiente. Parágrafo único. Fica estipulado o prazo de 180 dias para a formalização dos acordos previstos no caput. Artigo 38. A suspensão temporária de funcionamento do CETAS deverá ser solicitada pelo responsável da unidade, mediante justificativa técnica, e autorizada pelo superintendente pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, nos seguintes casos. Surto de doenças infecto-contagiosas, em que deverá ser apresentado o protocolo a ser seguido. Excesso de animais no CETAS. Quantidade elevada de filhotes que requerem cuidados constantes. Ocorrência de descontinuidade nos contratos de serviço de tratadores, de fornecimento de alimentos ou medicamentos. Ou outras situações não previstas e justificadas. Parágrafo único. A suspensão definitiva de funcionamento do CETAS será definida pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, mediante justificativa técnica, e autorizada pela Presidência do IBAMA. Artigo 39. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas. Artigo 40. Fica revogada a Instrução Normativa IBAMA número 23, de 31 de dezembro de 2014. Artigo 41. Esta instrução normativa entra em vigor 7 dias após a sua publicação. Os anexos citados no texto podem ser conferidos no link disponível na descrição deste vídeo. Gostou do vídeo? Ajuda nos estudos? Se gostou, deixe um like. E se inscreva no canal para mais vídeos. Concurso IBAMA 2025.